Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Acima de Qualquer Suspeita. Uma série ali, uma antologia, né? Então, essa primeira temporada ela é fechadinha, tem uma história completa, que fala sobre um promotor que tem a sua colega de trabalho assassinada de maneira brutal e que ele fica encarregado de desvendar esse caso, de encontrar o culpado, né, por esse assassinato, mas que eventualmente a gente descobre que ele era amante dessa outra promotora, né, dessa colega de trabalho dele, e ele acaba virando o principal suspeito desse caso, né? Obviamente ele deixa de ficar encarregado e vira réu. E aí a gente tem, né, em suma, né, a premissa da série ela é essa, eu não posso e nem vou falar muito mais para não dar nenhuma pista, nenhum spoiler do que pode acontecer, do que vocês possam achar, mas que a premissa da série, no geral, ela é essa. É uma premissa muito objetiva, muito direta no que ela quer contar, ela sabe o que ela quer contar. E é uma série de tribunal, né? A gente já viu algumas outras produções parecidas recentemente com Anatomia de uma Queda, a gente viu isso também. Então a gente tem um pouco dessa energia, né, de que você vai assistir aquilo ali, aquela produção de tribunal e você fica o tempo inteiro na dúvida se ele é realmente culpado ou não. Se ele é inocente, se ele é culpado, você fica a cada prova, a cada testemunha que vai até ali, você fica com essa dúvida, você fica pensativo, porque você não sabe se você acredita nele pelo carisma, né, do ator. O Jake Gyllenhaal tá muito bem aqui nessa série, ele é como protagonista, ou se você acredita na acusação, né, da promotoria que passa a acusar ele, pelas, por tudo que eles vão apresentando. Então você fica nessa dúvida constante na sua cabeça, mas que eu preciso avisar que a série ela tem um final, tá? Você descobre o culpado, se ele é ou não realmente o culpado, no final da temporada. Não, então nesse ponto difere um pouco de Anatomia de uma Queda, que eu falei ainda há pouco, porque Anatomia de uma Queda tem o final aberto, assim como Dom Casmurro, por exemplo. Você fica livre a sua interpretação, né, nessas produções, e nessa minissérie, nessa série, Acima de Qualquer Suspeita, você não tem isso, você tem uma resposta. Então, para aqueles que se incomodam, né, com esse fato, isso aqui não é uma preocupação. Então, você tem um filme de tribunal e, como eu falei, o protagonismo do Jake Gyllenhaal foi fundamental para a gente conseguir ter todas essas camadas de dúvida dentro da gente. Porque, como eu falei, a gente não sabe se a gente está acreditando nele ali ou não pelo carisma dele, que ele vai apresentando ali no tribunal, ou perante a própria família dele. A gente não tem muita certeza de nada ali, nada, até o final, claro, que a gente consegue bater o martelo, mas que durante toda a série, durante os 8 episódios, você fica numa eterna dúvida se ele realmente cometeu aquele crime ou não. E eu acho que o que Jake Gyllenhaal faz aqui é sensacional. Sensacional. E é inevitável, né, não comparar ele com Harrison Ford, né? E aí por que comparar com Harrison Ford? Porque essa história ela foi adaptada para um filme também, em 1990, e o Harrison Ford foi o protagonista desse filme. Eu não sei exatamente qual é a adaptação melhor, né, o filme ou a série, em comparação ao livro, porque é um livro, se eu não me engano, de 1986, e eu não li o livro, então eu não sei qual foi uma adaptação melhor, o filme ou a série, e até porque os dois têm finais diferentes, têm culpados diferentes, né, então por aí você já vê que claramente há mudanças na história, né? Então você tem ali um filme de 2 horas e uma série, né? Uma temporada de 8 episódios. Eu, particularmente, acredito que a série tenha se sobressaído na maioria dos pontos. Eu acho que a série ela consegue contar a história com mais calma. Isso eu falo não só desse livro, mas no geral, adaptações de livros. Eu acho que uma série ela consegue ter mais espaço
para trabalhar toda a sua história, desenvolver toda a sua história e os seus personagens. Então eu acho que aqui a série, eu assisti o filme logo depois que eu terminei essa série, eu acho que ela consegue se sobressair na maioria dos pontos. Eu acho que ela consegue desenvolver muito melhor a história ali, a dúvida do tribunal, de você ficar ali encucado com quem realmente deveria ou não ter cometido aquele crime, a gente realmente não sabe. Eu acho que essa dúvida ela fica muito mais forte, muito mais intensa na série, porque a gente consegue ter muito mais camadas de muito mais coisas com muito mais calma. Então a gente consegue digerir melhor tudo o que está acontecendo. O filme, ele são 2 horas só, então ele tem que apresentar tudo que a série apresentou em 8 episódios, tem que apresentar em 2 horas. Então a impressão que eu tive, não sei se também foi porque eu assisti o filme logo depois de eu assistir a série, mas a impressão que eu tive foi que o filme ele ficou um pouco corrido. Foi também um pouco de culpa da edição do filme, a montagem ela tá deixando a desejar, porque ficou muito picotado. Então parece que você só tá jogando informações ali, né, da história na tela, então acho que não ficou um filme muito fluido. Então eu acho que a série ela consegue contar a história de uma maneira melhor, de uma maneira mais coesa, em comparação ao filme. Mas que o filme também é bom, a história do filme é muito boa, mas que eu ainda prefiro a série. Eu acho que, independente da atuação do Harrison Ford e do Jake Gyllenhaal, eu acho que no geral, a série ela se sobressai. Teve um ponto só que eu acho que o filme se deu melhor, que foi quando ele foi trabalhar a relação dos promotores ali, né, do protagonista e da promotora que foi assassinada. Eu acho que na série a gente tem só um relance desse relacionamento deles dois, né, porque eu não acredito que a série queria dar um foco nisso, mas que apresentou ali que eles tinham de fato uma relação e que isso foi fundamental para as coisas acontecerem do jeito que aconteceu. E no filme a gente tem uma história ali por trás desse relacionamento deles um pouco mais estendida. A gente tem referências a essa história na série, claro, mas eles desenvolvem melhor e com mais calma até, eu achei estranho isso, no filme. Então eu acho que talvez, ao passo que a série ela é melhor em quase todos os aspectos, o filme ele dá um complementozinho ali para algumas informações que, que deixaram um pouco a desejar na série. Tá? Não vou falar que ficaram ruins na série porque não ficaram, tá? Mas que foram feitas com um pouco menos de cuidado, um pouco menos de minuciosidade na série. O filme ele faz, nesse ponto, a relação ali deles com mais calma. Mas o resto eu acho que a série ela consegue muito melhor. Porque a gente consegue ter todas as dúvidas ali que esse tribunal ele quer propor pra gente, enquanto telespectador e julgador também, né? O tempo inteiro a gente está julgando ali. Então a gente tem ali também, na técnica dessa série, uma trilha sonora que abraça todo esse, todo esse sentimento que a gente tem de dúvidas mesmo na nossa cabeça. Então a gente é abraçado pela produção como um todo para ficar ali imerso enquanto um julgador, enquanto membro de um júri até, para a gente analisar todo aquele caso, ver todas aquelas provas até. Algumas circunstanciais, outras não. Então a gente tem que analisar ali tudo com calma. E eu acho que a série, em todos os aspectos, ela faz isso muito bem. Muito bem. Gosto, inclusive, das mudanças que tem em relação ao filme e série. Eu acho que expandem melhor a dimensão, né, que a série tem. E, como eu já tinha comentado anteriormente, o final eu achei que eu fiquei um pouco dividido. Não, eu não vou mentir, eu fiquei um pouco dividido com o final da série. Eu achei até um pouco óbvio o do filme, tá? Mas o da série eu achei surpreendente, mas não me convenceu tanto, tá? Mas que não é ruim, não é maravilhoso, mas não é ruim, tá? Mas ainda assim,
eu acho que o saldo dessa produção, o saldo é extremamente positivo. Muito positivo. Eu acho que vale muito a pena vocês conferirem Acima de Qualquer Suspeita, que já está completa, inclusive, na Apple TV Plus. Então eu acho que se vocês tiverem um tempinho, separem esse tempo para assistir Acima de Qualquer Suspeita, porque vai valer a pena. Mas bom, gente, essa foi a minha análise dessa série, da primeira temporada dessa série. Vai saber, sabe-se lá o que, né, sobre o que vai ser a segunda temporada. Mas por enquanto o que a gente tem é isso. Essa foi a minha crítica. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar aqui o like, comentar bastante, que ajuda muito o canal. Compartilhar com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!